Novo empréstimo consignado CLT. Vale a pena? Eu sou Luiz Farias, mentor financeiro, e até o final do vídeo você vai saber os prós, os contras, as armadilhas que estão aí dentro dessa modalidade de empréstimo. Tudo para você tomar a melhor decisão possível se você está buscando fazer esse tipo de empréstimo. Para dar um passo atrás, primeiro, o que é esse tal de empréstimo consignado? Consignado ele é um modelo de empréstimo que tem o seu salário como a própria garantia daquele empréstimo. E é exatamente por essa garantia adicional que as instituições financeiras acabam derrubando os juros dessa modalidade de empréstimo, porque para eles existe uma garantia mais real de que eles vão receber aquele empréstimo. Para você ter uma noção, hoje a gente tem em torno de 138 bilhões de crédito para empréstimo consignado. Desse montante, mais ou menos 60% vai para quem está no INSS, principalmente aposentado. A gente também tira cerca de 30% que vai para o trabalhador que é funcionário público. Nos dois casos, essa garantia é muito mais forte, porque a pessoa tem estabilidade, aquela renda é muito mais rígida, muito mais sólida. Até por isso, cerca de 10% só desse universo todo é que vai para trabalhadores CLT. Mas assim, Luiz, se já existe, o que mudou, né? O que tem de diferente nesse novo consignado para trabalhadores CLT? Então eu vou colocar um quadro para ficar bem claro para vocês qual que é a diferença, vou botar o antes e o depois dessa modalidade de empréstimo. Acompanhe aí. Você vê aqui de cara um dos grandes diferenciais que vai fazer com que os juros dessa modalidade caia, que é como a garantia ficou mais robusta, porque antes era apenas o salário da pessoa. Então, como eu falei, se a pessoa for mandada embora, ela perde essa garantia, o próprio banco perde essa garantia. Agora a gente tem outros dois diferenciais, que é primeiro 10% do fundo de garantia está lá como garantia também. E além desses 10% do montante total, sabe aqueles 40% do fundo de garantia que você recebe quando você é mandado embora? Até 100% disso ele vai estar também como garantia para esse empréstimo. Esse valor ele também pode ser usado para abater na dívida até o montante total. Então, se você tem a receber 8 mil e a dívida é 7 mil, beleza, pagou a dívida e você ficou só com 1 mil restante. Mas se você recebeu 5 mil e a sua dívida é 8 mil, vai ficar faltando 3. Esses 3 você vai continuar devendo para o banco. E aí a forma como o banco vai receber esse dinheiro vai ser exatamente como era antes, né? Não é pela folha de pagamento, porque você não vai estar lá mais empregado. É por algum acordo que você vai ter ali, algum boleto ou em algum outro modelo de pagamento que pode ser acordado ali com o banco. Outra diferença que a gente tem hoje em dia é que exatamente por ter essa garantia do FGTS, a facilidade de contratação é muito maior. Antes era muito mais burocrático, existia ali todo um histórico do crédito que era analisado, o score de crédito. E hoje em dia, até mesmo quem está negativado, mas que tenha lá um bom montante no fundo de garantia e tem ali um emprego com uma certa estabilidade, vai conseguir esse crédito com mais facilidade do que era antes. E por isso, também com a linha aí de baixo que você está vendo, você também tem uma tendência a taxa de juros ser bem menor como era antes, até porque a competição é maior. Então tem uma estimativa ali de que hoje você tem 80 instituições financeiras que podem oferecer esse empréstimo. E antes era muito limitado. Só aqueles bancos que tinham um vínculo com a empresa que você trabalhava que você conseguia fazer esse orçamento do empréstimo consignado. Mesmo um pouquinho depois, você ainda tinha poucos bancos que tinham interesse em fazer essa parceria. Então a competição era muito pequena, né? Que fazia com que ficasse confortável aquele patamar sempre mais alto de um empréstimo consignado que era para a CLT, quando a gente compara com um servidor público. Continuando aí o quadrinho, questão de garantia em caso de demissão. Então, só reforçando, o antigo consignado, ele não tinha nenhuma premissa de que o fundo de garantia seria usado, e hoje esse FGTS está atrelado, tá? Não é nenhuma opção, ele está atrelado. Não tem tantas informações assim para diferenciar aquelas pessoas que têm ou muito pouco, ou a pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, não tem um fundo de garantia ali robusto, de como que ele vai poder se beneficiar disso. Outra diferença também era a forma de acesso. Então, antigamente você tinha que procurar cada um dos bancos e agora você tem ali um aplicativo que é a do Carteira de Trabalho Digital, em que você consegue ter acesso a propostas de vários bancos no mesmo lugar. Aliás, tudo é feito online, nada é feito no próprio banco. Sobre a análise de crédito, né, que vai ser ofertado para a pessoa. Antes era muito baseado apenas no salário da pessoa. Hoje em dia, não só o salário, mas o montante, né, do fundo de garantia. A pessoa pode ter um salário menor, mas ter um trabalhador que está há muito tempo no mercado de trabalho, tem um valor já considerado um fundo de garantia.
Então, numa modalidade normal, que a pessoa ia só olhar lá o quanto a pessoa ganha no mês, ela ia ter uma oportunidade de crédito muito menor do que tendo o fundo de garantia ali por trás. E a velocidade de aprovação. Depois a gente vai ver se é bom ou é ruim, mas, de fato, hoje é mais fácil, é mais ágil você conseguir ter acesso a esse crédito consignado nessa nova modalidade, que é tudo feito online e tudo mais. Mas vamos lá. Eu preparei um outro quadrinho porque eu queria muito trazer aqui os vários argumentos por trás, né, dessa nova modalidade. Eu não queria que, se eu fosse, por exemplo, a favor, falar só a favor, se eu fosse contra, falar só o contra, porque assim é muito fácil, né? A gente ser tendencioso. Eu quero te munir de máximo de informação possível e de vertente também de interpretação para que você possa tomar de forma independente a sua decisão. Eu tenho minha opinião e vou falar no final, mas eu queria te apresentar o que tem de bom e o que tem de ruim nessa modalidade nova, tá? Então, como ponto positivo, vou botar aí para você. De fato, para aquele trabalhador que é CLT, essa vai ser a modalidade de empréstimo com juros menores. Quando a gente compara com o empréstimo pessoal comum, sem garantia nenhuma, quando a gente compara com o cheque especial, com o parcelamento do cartão de crédito, com o rotativo do cartão de crédito, com o saque no cartão de crédito, enfim. Claro, pelo risco do banco sendo menor, vai ser oferecido taxas menores. Tudo bem. Isso a gente pode considerar com certeza como um ponto a favor. O outro é a facilidade, porque antes o trabalhador que tinha lá seu salário fixo e tudo mais, quisesse um consignado, e ele tivesse o nome negativado, ele tivesse ali uma dificuldade de passar numa análise de crédito, né? Hoje em dia, por ele ter um valor considerável no fundo de garantia, isso pode compensar, né, o fato do score de crédito dele ser ruim. Outro ponto favorável tem a ver até com a primeira linha, que se você tem ali um conjunto de dívidas para pagar que tem um juros bem mais alto, né, como um cartão de crédito, com um empréstimo com juros altos, enfim, qualquer coisa que você esteja com dificuldade de pagar e você queira fazer um replanejamento desse pagamento, pode fazer sentido, eu vou falar mais no final, mas pode fazer sentido fazer a chamada troca da dívida. Mas isso eu vou botar 300 asteriscos e parênteses nessa explicação um pouquinho mais no final, quando eu falar a minha opinião. E um outro ponto favorável que eu coloquei aí é como isso vai fomentar, vai estimular a competição maior entre os bancos para poder, como tem 80 instituições ali ofertando, né, muito crédito disponível, a tendência é que a competição faça com que os juros, né, baixem ainda mais. Então tudo isso forma ali um combo que pode servir como argumento a favor de, beleza, esse novo empréstimo veio para ser melhor. Mas tem outro lado do argumento que a gente pode levantar de pontos contrários. Que pontos contrários podem ser esses? Primeiro, o fundo de garantia ele foi pensado, e há muito tempo atrás, né, quando a gente está falando do aperfeiçoamento inicial das leis trabalhistas, a gente está falando como se fosse um seguro do trabalhador, que no momento de dificuldade de desemprego, como a gente sabe que não é o normal do brasileiro ter uma poupança, e ele se vê lá uma hora para outra sem salário, ele tem algum tipo de proteção. Então, além do seguro-desemprego, você tem um fundo de garantia para sustentar um pouco o seu padrão de vida até que você consiga um novo emprego. Então, quando você perde esse tipo, um airbag, que é o elemento que veio na minha cabeça, um airbag para no momento ali de choque, né, de acidente, você ter algum tipo de segurança, você acaba ficando mais vulnerável. Então, como eu coloquei aí, o saldo utilizado como garantia vai comprometer a segurança financeira em caso de demissão, caso de alguma emergência, como no caso de calamidade, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que você pode usar o fundo de garantia, porque os 10%, por exemplo, ele vai ficar bloqueado. Você não pode usar 100% do seu fundo de garantia. Deixa eu ver se eu falei um pouquinho mais na frente, né? Até considerei aqui no finalzinho, que você não pode pegar 100% do fundo de garantia se você fez esse empréstimo para poder dar como entrada na casa, para você poder resgatar em caso de alguma catástrofe e tudo mais. Ele vai ficar ali, enquanto não for pago, vai ficar bloqueado esses 10%, pode usar os outros 90%. Então, acaba sendo um risco a mais que você está correndo ao assumir esse tipo de empréstimo. Outro item que eu coloquei aqui é o impacto que isso vai ter no seu orçamento mensal. Por quê? As pessoas já estão acostumadas a pegar, eu ganho 5 mil, ganho 10 mil, pego isso e eu vou distribuir. Tanto vai ser para aluguel, tanto vai ser para mercado. Pessoas estão acostumadas, né, com uma renda padrão, e quando ela se vê como um empréstimo desse tipo, até mesmo psicologicamente é mais difícil dela se adaptar de que na prática ela está ganhando menos.
né? Então, se ela não fizer um ajuste no seu padrão de vida, se esse for um empréstimo a mais do que todos aqueles que você já tem, né? Se não for essa coisa de trocar a dívida de uma com juros maior com uma juros menor, se for um acréscimo de despesa, corre-se o risco muito grave da pessoa perder a mão ali entre o seu padrão de vida atual e aquele que vai ser necessário baixar para dar conta desse salário que vai vir menor, e a chance disso virar uma bola de neve, disso virar um cenário em que você vai cair ali num poço sem fundo, dívida após dívida, isso é um risco, tá? Muito grande. Deixa eu só fazer uma observação que o máximo que você pode pegar é 35%, tá? Do seu salário bruto, é a margem que você tem. E isso continua sendo a mesma coisa que era antes. Você não pode ultrapassar esses 35% de margem. Outra coisa, e que tem um pouco a ver aí com esse fato da linha superior, é que dependendo do uso que você vai fazer do empréstimo consignado, isso pode estar muito mais voltado a suprir uma necessidade de curto prazo. E aí eu estou falando não só do tipo, meu cartão de crédito está estourando, eu preciso pagar a fatura, semana que vem eu não tenho dinheiro, vou fazer aqui esse consignado que é fácil. E a pessoa vai lá e toma uma decisão baseada num curto prazo. Ela quer resolver um problema que está acontecendo agora. Ou pior que isso, a pessoa quer muito comprar uma coisa, ou fazer um tipo de serviço, ou fazer uma viagem, e ela vai usar esse dinheiro para poder satisfazer esse desejo momentâneo. Aí que está um grande perigo, né? Como é uma oferta fácil de crédito, ela tende a ter esse efeito colateral de seduzir as pessoas a tomarem decisões imediatistas, né? Mesmo pensando numa solução de dívida, existe sempre a necessidade de você pensar, parar, olhar no longo prazo como estão as suas finanças, para poder tomar decisões de como lidar com as dívidas, mesmo aquelas que estão atrasando. Existe técnica, existe estratégia, não é só preciso de mais dinheiro, pego o dinheiro e pago. Não é assim que funciona. Mas assim, é sedutor você pegar e poder pagar uma fatura que está ali atrasando, mas esse efeito imediatista, esse foco no resolver o problema do curto prazo e não tratar ali das causas do problema, pode ser um agravante para que a gente tenha um aumento de endividamento no país, que já é enorme, né? E uma coisa que também tem a ver, né? Estão meio que interligados esses três últimos, que a maior oferta de crédito pode incentivar esses gastos que são gastos imediatistas, são gastos de consumo, são gastos sem pensar, são gastos que você poderia esperar, juntar dinheiro, que pela facilidade do crédito você acaba antecipando esse benefício, né? Isso é um dos grandes problemas de quem se endivida, essa antecipação de um benefício futuro. Isso está quase sempre como um padrão das pessoas que acabam se endividando. Tá, Luiz, mas fala aí agora, qual que é a sua opinião como mentor financeiro? Qual é a sua orientação para quem está buscando esse tipo de empréstimo, está com algum tipo de necessidade imediata, está estudando essa possibilidade? E aí, vale a pena ou não? Respondendo lá nossa pergunta inicial. Olha, como boa parte das coisas relacionadas a finanças, eu diria que depende. Depende porque você precisa saber como que é o seu cenário atual, você precisa saber qual é o uso que você vai fazer desse dinheiro, você precisa saber se você já tem uma ideia no seu orçamento de previsibilidade dele, uma ideia de longo prazo de como que ele vai estar, sua renda, suas despesas, para ver se essa diminuição do salário na prática, se ela vai ser o suficiente para bancar esse custo de vida que você está enxergando no longo prazo. Então, vai depender principalmente disso. Eu diria que vai depender do cenário e do uso. Basicamente, são os dois que vão se juntar e vão poder te dar uma resposta mais precisa. Então, o que eu te diria mais é, se esse uso que você está pensando desse dinheiro que você vai pegar emprestado é um uso para algo que você pode esperar, para algo de consumo, seja de produto ou de serviço, é uma péssima ideia. É uma péssima ideia, é uma modalidade de empréstimo. Aliás, qualquer empréstimo para poder você antecipar algum benefício de um produto ou de um serviço que não seja realmente extrema necessidade, vamos dizer assim,
eu quero comprar um outro notebook, mas eu não dependo, por exemplo, do notebook para trabalhar. É diferente da pessoa que trabalha com TI, trabalha com programas super que rodam, exigem memória, e a pessoa precisa comprar um notebook, porque aquilo ali é o ganha-pão dela. Ela trabalha com aquilo. Então, se ela não tiver um bom notebook, aquilo vai fazer muita diferença. E não, por exemplo, comprei o mesmo notebook, mas o que eu faço com o notebook? Eu acesso a internet. Sabe, para que você trocou se não estragou, ou se estragou porque não comprou um mais barato, sabe? Por que não esperar e juntar dinheiro para comprar uma vista com desconto? Então, depende de muitas variáveis, mas principalmente se o que você está gastando aquele dinheiro, ele tem uma recompensa futura. Ele tem uma recompensa no sentido de ele vai te trazer mais dinheiro, no sentido se você está economizando, no sentido de aquilo é algum tipo de investimento mesmo, e não somente um gasto, somente uma despesa. Então, assim, tirando esse exemplo do notebook que eu dei, pode fazer também muito sentido se fizer parte de uma estratégia muito bem pensada, elaborada, tá? Que tenha como princípio fazer, como eu falei um pouquinho antes, a troca de uma dívida que eu já tenho com juros maior, fiz uma renegociação que eu tinha um cheque especial lá de 40 mil, fiz uma renegociação, estou pagando parcelas de R$1.000, em que eu vou fazer a simulação lá para poder amortizar essa dívida. Se eu der R$35 mil agora, eu acabo com essa dívida. E você simular R$35 mil nesse empréstimo consignado, o quanto que eu pagaria por mês? Eu pagaria R$600, então você está pegando uma dívida que você pagaria 1.000 por mês, você está pagando 1.000 por mês por uma que você vai pagar 600. Aí pode fazer sentido, né? Dependendo de inúmeros outros fatores que estão envolvidos nessa situação. Então, assim, não é tão simples, né? Mas eu te diria que as duas grandes perguntas que você tem que fazer é exatamente essa. O uso desse dinheiro é um uso racional? É um uso muito bem pensado? É algo que eu não posso abrir mão nesse momento? É algo que eu não posso juntar o dinheiro para isso? É algo que eu preciso realmente antecipar? E isso que eu estou antecipando é para algum benefício que possa me reverter financeiramente também, para compensar essa dívida que eu vou estar contraindo? E essa dívida é para algo imediatista? É para consumo de produto? É para consumo de serviço? São perguntas que você tem que fazer mesmo para aí sim você saber se está fazendo um bom negócio. E nisso tudo agora eu estou falando só da parte da pessoa, né? Agora, também como mentor financeiro, mas pensando no aspecto geral, né? É benéfico para o país de um modo geral? É benéfico para a economia? Eu te diria assim, eu enxergo como um risco muito grande para o aumento do endividamento que já está em patamares enormes no Brasil há muito tempo. O brasileiro ele não tem educação financeira necessária para fazer o que tem que ser feito. Antes de fazer um empréstimo, o que tem que ser feito é olhar toda a sua vida financeira, fazer lá uma varredura mesmo, uma faxina para encontrar, porque de repente a sua solução não é mais um empréstimo, a sua solução é tirar a gordura que tem no seu orçamento, limpar o seu custo de vida. Então tem muita gente com muita gordura no orçamento, em que de um mês para o outro consegue ali uma economia de R$1.000, R$2.000, R$3.000 por alguns ajustes. Essa solução, né, de maior crédito dá uma falsa sensação de que esse é o caminho. Então o que eu estou querendo dizer, a crítica que eu faço, é achar que esse crédito, oferecer esse crédito, ele vai resolver o problema das pessoas. Como se, olha, agora tem uma coisa bacana aqui, você pode ter mais uma fonte de crédito, vai ser bacana, os juros vai ser baixo. Em vez de fazer realmente um programa massivo nas escolas, nas próprias redes sociais, eu estou falando, gente, do poder público como um todo, tá? Em todas as esferas, o como se negligencia a educação financeira e se coloca sempre a solução mais rápida como a solução mais acessível para a pessoa. E na prática não está resolvendo o principal problema realmente do brasileiro que está se endividando, que é a falta de conhecimento, a falta de reflexão no momento da compra, a falta de entendimento do como que ela deve usar o dinheiro dela, enfim. Então eu tentei aqui separar a minha análise em relação às pessoas, em relação ao que eu acredito
o programa em si, tá? E aqui eu tô tentando ser o mais imparcial possível, tá? Sem opiniões políticas, sem opiniões que não sejam estritamente profissionais e do que o meu trabalho, com a experiência que as pessoas me trazem, eu possa concluir. Então é tudo embasado nesse conhecimento, nessa bagagem como profissional do setor financeiro que está diariamente recebendo dezenas de pessoas endividadas, e esse meu olhar é o que eu estou passando para vocês. E eu penso sempre que, com base nesse máximo de informações possível, você mesmo pode tomar a sua decisão financeira, se faz sentido, se não faz sentido, se vale a pena ou não. Agora, claro, se você gostou desse conteúdo, você achou relevante, se é o tipo de conteúdo que você gosta, você sabe o que você tem que fazer, você vai compartilhar lá no grupo da família, você vai dar uma curtida, você vai passar a seguir o canal se você não segue, você vai ativar o sininho, todas essas coisas aí que você já sabe, para dar um incentivo, uma energia para esse que vos fala poder fazer mais conteúdos bacanas como esse. Combinado? Até a próxima!